Olá, amigos do bem! Sejam muito bem-vindos a mais uma Dica do Bem. E o tema de hoje é: quais os possíveis riscos que o jejum intermitente tem para a tua saúde? Bem, a primeira coisa que nós temos que pensar quando vamos praticar o jejum intermitente e analisar os riscos à saúde é que você vai ficar uma janela de tempo sem comer, por exemplo, 16 horas sem se alimentar em jejum, e depois você vai introduzir então os alimentos. Quando você introduz o alimento depois desse período, o que acontece? Faz assim, bum! Você leva um susto, o teu corpo leva um susto, porque ele estava em jejum e de repente vem um alimento. E se for muito alimento de uma vez, pode trazer algumas consequências. Então, nós temos que ficar em jejum, mas quando formos comer, nós temos alguns critérios, algumas regras básicas para evitar os riscos à saúde e os efeitos colaterais que o jejum intermitente pode trazer para a tua saúde. Amanhã a gente vai explicar como fazer o jejum intermitente e 2 dias depois a gente vai estar então trazendo as orientações, como que você diminui os riscos, né? Como que você consegue fazer o jejum intermitente da forma mais saudável. Então acompanhe essa nossa série, para caso você queira praticar o jejum intermitente, você possa fazer da melhor forma possível, para garantir todos aqueles resultados que a gente viu ontem, sem ter riscos à saúde. Mas vamos lá então. Quando você dá esse susto no teu organismo, algumas coisas podem acontecer. Primeiro, quando você está em jejum, você pode ter a hipoglicemia, ou seja, os teus níveis de glicose no sangue podem cair muito. Então, pessoas que já têm uma tendência a ter hipoglicemia, não seria recomendado a elas fazerem o uso do jejum intermitente. Ou, pelo menos, o jejum intermitente por horários muito longos. Teria que ser horários mais reduzidos e, mesmo assim, o ideal seria fazer com monitoramento, com acompanhamento ali profissional mais intenso, até a pessoa e o corpo irem se acostumando. E para as pessoas que têm hiperglicemia, também a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Quando a gente consome o alimento depois de ter ficado esse período em jejum, às vezes a gente está com muita fome e acabamos consumindo um valor calórico muito elevado, o que pode causar um pico glicêmico muito grande. E para a pessoa que já tem hiperglicemia, então pode trazer alguns problemas ali à saúde. Então, de modo geral, as pessoas que têm diabetes, tanto hipo ou hiperglicemia, não seria recomendado a utilização do jejum intermitente sem um bom acompanhamento nutricional. O jejum intermitente também não é recomendado para pessoas que têm alteração de humor durante o dia. Por quê? Você vai ficar um período sem comer e você pode ter uma irritação muito grande nesse período. Se você já tem uma estrutura mental que favorece a essa oscilação de humor, talvez não seja interessante. E momentos de euforia quando você então vai comer o alimento. Não seria legal, então, pessoas que têm, né, essa alteração de humor durante o dia, pois pode trazer estresse, né, pode trazer conflitos familiares. Né? Então, para essas pessoas, às vezes, seria interessante adotar outros tipos de alimentação, né, de reeducação alimentar. Um outro órgão que sofre um susto, né, quando é exposto ao alimento depois de um jejum, seria a vesícula, principalmente se você consumir muitos alimentos gordurosos nessa refeição que vem logo após o jejum. Portanto, se você ingere muita gordura logo depois do jejum, a vesícula se contrai muito para poder liberar os sais biliares ali para poder digerir essa gordura. Porém, se você tem pedra na vesícula ou alguma outra complicação, isso daí pode trazer um agravo à tua saúde. Então, toma cuidado se você já tem alguma complicação na vesícula ali também ao fazer o jejum intermitente. Não que o jejum intermitente em si seria um problema, mas se você consumir uma alimentação muito gordurosa depois. Nas nossas recomendações, depois no vídeo que eu vou falar sobre recomendações, eu vou explicar como minimizar todos os riscos à tua saúde adotando uma alimentação mais saudável ali, principalmente nessa primeira alimentação pós-jejum. Também é importante salientar que pessoas que praticam atividade física, não seria interessante fazê-las em jejum. Seria importante você romper, né, a janela de jejum, entrar no período de comer 2 horas antes da atividade para você fazer um pré-treino e depois fazer o pós-treino. Assim você vai conseguir fazer a atividade física sem trazer riscos à tua saúde, como desmaios ou outras complicações ali durante a atividade física. Esses são os principais riscos, né, identificados ali no jejum intermitente. Então, pessoas que têm esses problemas não seria tão interessante o jejum intermitente. Também é importante notarmos que alguns efeitos colaterais podem surgir aos praticantes do jejum intermitente, como, por exemplo, dor de cabeça, náusea, dor no estômago. Esses sintomas geralmente estão relacionados à desidratação. Então tem que tomar muito cuidado com a desidratação. Também vamos falar no vídeo sobre recomendação. Mas temos
temos que estar atento a tomar água adequadamente para evitar a maior parte dos problemas de efeitos colaterais causados pelo jejum intermitente. Principalmente as pessoas que têm o hábito de tomar líquido apenas junto às refeições. Então, se ela não está se alimentando, ela também não toma líquido e pode trazer, então, complicações. E uma pesquisa feita aqui no Brasil em 2017 pela USP apontou que nos ratos, a utilização do jejum intermitente por longos períodos ou períodos longos de jejum teve um aumento no risco de diabetes por causar uma sobrecarga no pâncreas. Mais uma vez, é aquilo que eu falei, você dá um susto no teu pâncreas, no teu organismo, por ter ficado um período longo de jejum. E se você come muito alimento, muita caloria de uma vez só, logo na primeira refeição após o jejum, você pode ter, então, complicações. E esse estudo demonstrou, então, esse problema, então a gente tem que estar atento a isso. Então, se você tem algum dessas complicações, algum desses riscos, evite o jejum intermitente. Pelo menos assista o nosso vídeo sobre como fazer, o nosso vídeo sobre as recomendações, para que você minimize qualquer risco à tua saúde. E mesmo assim, faça uma boa análise para ver se compensa, no teu caso, fazer o jejum intermitente ou adotar uma outra estratégia de reeducação alimentar para ter resultados sem riscos à saúde. Bem, essa foi a Dica do Bem de hoje, espero que vocês tenham gostado e se você é um amigo do bem, então curta e compartilhe essa publicação para ajudar o maior número de pessoas a terem cada vez mais saúde. Por hoje ficamos por aqui, um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau!